Aleluia, graça e paz, queridos. Boa noite, você está bem? Feliz de estar aqui, congregando nessa noite, participando do encerramento do nosso Seminário de Missões 2026. Que privilégio, que honra poder estar aqui. Eu quero de todo o meu coração agradecer a Ana, líder da Secretaria de Missões, pastor Felipe, Gabi, que são os supervisores da Secretaria, toda a equipe da Secretaria, os irmãos que desde ontem à noite estão nos recebendo com tanto carinho, com tanta honra. A gente está assim constrangida com tanto amor com que estamos sendo tratadas aqui nesses dias. E agradecer também as minhas amiguinhas missionárias, Jane e Suênia. O Senhor tem me dado essa alegria de poder dividir com elas e com a nossa coordenadora, Larice, essa tarefa tão nobre de servir ao nosso ministério na coordenação de missões. Então tem sido uma alegria, meninas, trabalhar com vocês. A gente ri, a gente chora, mas temos provado da graça de Deus e eu aprendo tanto com vocês. Então eu quero de verdade honrar a vida de vocês e dizer que vocês têm me acrescentado muito. É leve trabalhar com vocês, O nosso ambiente de trabalho, graças a Deus, é abençoado. E hoje nós estamos encerrando esses três momentos. Tivemos ontem à noite uma ministração poderosa, maravilhosa com a Jane, nos ensinando sobre vocação, nos ensinando sobre o nosso chamado em Deus, estabelecendo algumas bases fundamentais. Hoje de manhã, a Suênia, com tanta graça, colocou o pastor Felipe a sofrer um pouquinho, pastor? Se você não esteve aqui hoje de manhã, depois você pergunta aí, a Suênia fez uma dinâmica para trazer um exemplo prático de influência e foi tão maravilhoso. Depois ela nos falou, sobre a importância de nós sermos uma boa influência. Como nós somos pessoas que recebem influências, mas também somos pessoas que influenciam o ambiente em que estamos. E, para fechar, meu Deus do céu, que responsabilidade, que sobrou para a irmã, para esse vaso que vos fala. Para fechar esse tempo tão especial, eu quero tratar um pouquinho com os irmãos a respeito de missões. Na verdade, a gente já tem falado, sobre missões nesses 2 dias, mas hoje eu quero trazer algumas definições, algumas questões um pouco mais específicas a respeito de missões. E Jane começou ontem, na introdução da ministração dela, ela falou algo assim que tocou muito no meu coração, e eu quero repetir. Com licença, tá, amiguinha? Vou repetir. Se você soubesse que Deus tem um desejo, que Deus tem um sonho, e você pudesse contribuir para realizar o desejo de Deus, o sonho de Deus, qual seria a sua resposta para isso? Quantos aqui gostariam de estar envolvidos para realizar o sonho de Deus? Amém? Eu levanto as minhas 2 mãos, queridos. Eu gostaria de estar envolvida diretamente para realizar o desejo de Deus. Mas a Bíblia deixa claro, lá no livro de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Existe um desejo no coração de Deus, existe um sonho no coração de Deus, existe uma missão e nós estamos envolvidos nisso. Amém, queridos? É meu papel e é seu papel tornar o desejo de Deus uma realidade nessa terra. Amém? E quando nós falamos sobre missões, a gente vai entrar um pouquinho assim mais a fundo essa noite, pensar sobre missões, pensar no nosso papel na obra missionária. Se você procurar na sua Bíblia, você não vai encontrar a palavra missões. Assim como você não vai encontrar a palavra trindade. Mas nós entendemos que, embora essa palavra não esteja na Bíblia, a Bíblia vai nos trazer ao longo de toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, e eu vou mostrar isso para vocês aqui pela palavra, esse conceito de missões que significa
Alcançar significa ir. Na verdade, nós começamos a utilizar a palavra missões no nosso contexto eclesiástico, no nosso contexto de igreja, de uma forma mais direta a partir do século XVIII. Principalmente, quando um missionário chamado William Carey, cadê os alunos da escola de missões aí? Estou vendo alguns aqui, os graduados, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então, lá na escola de missões a gente escuta, a gente estuda, né, sobre William Carey, a gente aprende sobre ele. Ele é considerado o pai das missões modernas. Então, quando esse movimento da igreja começou, essa palavra foi adotada. Essa palavra vem do latim e significa enviar. Sabe, queridos, então existe um mandato, existe uma ordem, existe uma ordenança que culminou com a palavra de Jesus, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas sabe que essa ordem, esse objetivo, esse plano, esse propósito de Deus não começou, você vai entender onde eu quero chegar, quando Jesus deixou essa instrução para os seus discípulos. Deus criou o homem, quando eu digo homem, a humanidade, para o louvor da sua glória. Amém? Deus estabeleceu a criação. Se a gente voltar lá para Gênesis, nós vamos ver que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. E a partir, deixa eu beber uma aguinha aqui, que a irmã se empolga falando, né? Tem que beber uma aguinha. E a partir dessa primeira declaração de Deus, todas as coisas começaram a surgir. Até que lá no capítulo 26, você está bem familiarizado com isso, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. A Bíblia vai dizer que Deus disse: façamos o homem, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a criatura. E esse homem, criado à imagem de Deus, criado em semelhança a Deus, sendo um espírito, como Deus é um espírito, foi criado originalmente para ter um relacionamento perfeito com Deus. Amém, queridos? O plano e o propósito de Deus era que o ambiente do Éden, em que Adão e Eva foram criados e foram colocados, à medida que Adão e Eva iam se multiplicando, da perspectiva natural, porque Deus deu a eles esse mandato da multiplicação, à medida que eles iam naturalmente se multiplicando, tendo filhos, a ordem de Deus para a criação também ia se multiplicar. E a glória de Deus cobriria toda a terra. Amém? Nós teríamos uma humanidade perfeita, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, adorando ao Criador. E quando eu falo de adoração, eu não estou falando simplesmente de levantar as mãos e dizer: ó Senhor, o Senhor é santo. Isso também é adoração. Mas adorar a Deus é ser aquilo que Deus nos criou para ser. Quando somos aquilo que originalmente fomos criados para ser, a nossa vida se torna louvor para a glória de Deus. Então foi exatamente esse plano que Deus estabeleceu no princípio, para o primeiro casal criado. A terra se encheria da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Mas entrou o pecado na história. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 3, eu estou fazendo isso propositalmente, para que você entenda que missões tem tudo a ver com o plano de Deus para a humanidade. E você faz parte disso, amém? Então o pecado entrou, o pecado quebrou essa comunhão, quebrou essa conexão entre Deus e a humanidade. Ainda no momento em que o homem peca, existe uma palavra de salvação, existe uma profecia, existe uma palavra salvífica declarada por Deus, o que os teólogos chamam de o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. Deus vai dizer: olha, vai vir um descendente da mulher. Ele até vai ter o calcanhar ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Amém? E o plano da redenção começa a acontecer.
Agora eu quero que você entenda algo, querido. Plano original de Deus, o homem feito para o louvor da sua glória. A nossa vida para adorar a Deus. O pecado quebrou isso. O que é esse livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada? Que você tem aí talvez impresso no seu celular, ou talvez no seu tablet. Esse livro é a história de um Deus amoroso, indo ao encontro daquele que ele criou para trazê-los de volta à sua presença. Amém? A história de amor de Deus pela humanidade. Criação, queda e redenção. Esse é o resumo da Bíblia. Criação, queda e redenção. Porque a redenção não começa na cruz, a redenção começa em Gênesis 3,15. A redenção começa quando há a promessa de um Salvador. E aí Deus vai construindo o seu plano para as nações. Nós, às vezes, não sei você, mas eu, vou falar de mim. Quando a gente olha para Israel, para o povo de Israel, e nós pensamos, tem um papel especial para Israel. Deus tem um negócio especial ali com Israel. Sabe, queridos, mas Deus sempre teve como alvo as nações. As nações. Todas as pessoas, de todos os lugares, sendo alcançadas e transformadas para que aconteça o quê? Vir de volta para o lugar da comunhão e da adoração. Lá em Gênesis, abre aí comigo rapidinho. Olha como a palavra vai nos mostrando isso. Então, Gênesis capítulo 12, eu sei que é um texto que você conhece muito bem. Gênesis no capítulo 12 e o versículo 3. A chamada de Deus para Abraão, e Deus aqui vai começar a partir de Abraão a construir um povo. Deus vai dizer para ele: Abraão, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Eu estou lendo na NVT. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias, você pode me ajudar? Da terra. Todas as famílias da terra. Em você, Abraão, serão benditas não só as famílias judaicas, não só as famílias hebraicas. Em ti, a partir da missão que você está exercendo, serão benditas todas as famílias da terra. Aí olha o que Deus vai dizer para Israel. Israel, meus irmãos, foi escolhido não apenas para receber bênçãos, mas para ser um instrumento de bênção para todas as nações. Lá em Isaías, abra aí comigo, rapidinho. Vamos passeando pela Bíblia, até a gente chegar lá no Novo Testamento. Isaías, profeta Isaías, no capítulo 49. Aleluia. Capítulo 49, o versículo 6. Isaías, capítulo 49 e o versículo 6. Aleluia. Aleluia. Ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. Oh, aleluia! Queridos, Deus escolhe Abraão, para de Abraão começar um povo. Deus escolhe Israel. A partir de Israel, ele alcança outras nações. Qual é o cenário agora, nessa dispensação que estamos vivendo? Deus escolhe a igreja, para que a igreja o anuncie para todas as nações. Amém. Começou com Abraão, começou com o evangelho, na verdade, sendo anunciado lá em Gênesis 3,15. Deus chama depois um homem e diz para ele: Abraão, a partir de você, todas as famílias da terra. Depois ele vai para o povo de Israel e diz: olha, vocês serão luz para os gentios, vocês serão luz para todas as nações. Aí vamos lá para Mateus 28. Oh, glória! Não, antes vamos passar por Salmos. Levaram até um susto, né, irmãos? Não? Todo mundo com o coração ok aí, né?
Salmo 67. Aleluia. Irmãos, missões, o plano de Deus para a salvação da humanidade não começa com a grande comissão. Você vai entender, acredito que você já está entendendo isso por meio da palavra. Mas começa quando Deus estabelece que todas as nações vão ouvir e receber dele. Lá em Salmo 67, no versículo 2 diz assim, que os teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guia as nações de toda a terra. Oh, aleluia! Glória a Deus! E aí a gente chega no Novo Testamento e Jesus chama os seus discípulos e ele vai dar uma ordem. Vá comigo agora lá para Mateus 28. A Jane leu para nós esse texto ontem, eu vou ler mais uma vez. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Oh, aleluia! Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Oh, aleluia! Abraão, Israel, igreja. O plano de Deus para alcançar as nações. Então a pergunta não é, eu devo me envolver com missões? Querido, se você é a igreja, você já está envolvido com missões. Amém? A pergunta que cada um de nós deve se fazer essa noite é, o quanto eu estou envolvido com missões? A pergunta que cada um de nós deve se fazer essa noite é, qual é a minha parte na obra missionária? Como Suênia citou hoje de manhã, eu sei que essa frase, para alguns, é um pouco polêmica. A gente lida com essa polêmica lá na agência quase diariamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós, abre o seu coração, amém? Você me ama? Amém? Nós não somos todos missionários. Por quê? Por que nós não somos todos missionários? Porque entendemos, como Jane tão bem nos explicou ontem, nos ensinou ontem, existe uma vocação para toda a igreja. Todos nós fomos chamados no ministério da reconciliação. Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, eu não vou ler porque o tempo está indo um pouquinho contra mim. Paulo vai dizer isso. Todos nós temos um chamado para pregar as boas novas. Todos nós temos um chamado para reconciliar o perdido. Todos nós temos um chamado para alcançar pessoas aqui e em outros lugares. Mas nem todos nós temos um chamado para servir a Deus em um campo transcultural. Amém? Você concorda comigo que nem todas as pessoas são chamadas para irem a outra nação? Amém? Isso não nos isenta de estar envolvidos com aquelas pessoas que são chamadas para irem a outras nações. Porque talvez ouvir isso, o que a Carol falou, hein? Eu não sou missionária então, beleza. Então agora eu vou viver minha vida aqui em Campina Grande, glória a Deus, até Jesus voltar. Não, querido. Quando nós dizemos, e aqui eu estou trazendo para vocês uma base, né, daquilo que nós entendemos como a doutrina que está norteando a nossa visão, verbo da vida de missões, né, a visão do nosso ministério, quando nós dizemos que não são todas as pessoas que são missionárias, isso não quer dizer que não tenhamos todos nós uma parte na obra missionária. Não são todos missionários, mas são todos chamados a se envolver com missões, porque missões é o plano de Deus.
Queridos, nós existimos como igreja para cumprir a missão de Deus, o que na teologia e na missiologia é chamado de missio Dei. A missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Que todos os povos sejam salvos. Que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir pelo menos uma vez que Jesus morreu e ressuscitou. Que elas já estão perdoadas, que elas já estão livres, que elas não precisam adorar a deuses falsos, que elas não precisam oferecer sacrifícios a deuses que não as ouvem, como vemos na Índia. No hinduísmo existem milhões de deuses. As pessoas adoram a tudo quanto é tipo de coisa. É minha função, é sua função anunciar para as pessoas que estão na Índia e em outras nações que elas não precisam adorar aqueles deuses, porque Jesus já pagou o preço da redenção delas. Amém? Então, ainda que você não se veja com um chamado missionário, você tem um papel na obra missionária. Amém? Não é possível fazer missões, irmãos, sem o envolvimento da igreja. A agência de missões, não é... tem a agência de missões, maravilha. Agora a agência vai fazer missões. Não, queridos. A agência de missões é uma intermediária nesse cuidado, nesse alcance. Mas sabe, nós trabalhamos servindo as nossas igrejas e servindo os nossos missionários. Você é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo tem um papel a cumprir na grande comissão. Você não foi chamado e eu não fui chamada para sermos espectadores. Amém? Existe um papel que é nosso, para que alguém possa descer ao poço. Outra pessoa tem que segurar a corda. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quem é crente aqui? Nascido de novo. Amém? Se você é crente, só existem 2 lugares em que você pode estar. Ou você está descendo o poço, ou você está segurando a corda. Não tem ninguém, do lado de fora desse poço não tem banco, para ninguém sentar e ficar olhando. Olha, deixa eu olhar, quem está descendo? Ah, é a Maria. Quem está segurando a corda? Ah, é o Silvio. Não. Do lado de fora desse poço não tem banco. Só tem o poço e a corda. Então, ou você desce o poço, ou você segura a corda. Carol, como eu vou segurar a corda? Orando, contribuindo, sendo uma voz para aqueles que estão descendo ao poço, mandando uma mensagem, fazendo uma ligação. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos os missionários que acompanhamos lá na agência de missões, nos contando testemunhos de que em momentos de pressão, uma mensagem, um áudio no WhatsApp. Uma vez uma missionária me contou que uma pessoa gravou uma oração para ela no WhatsApp. E no momento de pressão ela ouviu aquela oração, aquele áudio. E Deus usou aquela oração para trazer paz ao coração dela. Talvez você se veja tão... mas eu sou tão pequeno, o que eu vou fazer? Eu estou aqui tão longe. Mas sabe, queridos, como Jane disse isso também ontem, às vezes a gente pensa, o que eu posso fazer é pouco, mas junto o seu pouco, com o meu pouco, com o pouco do outro, com o pouco do outro, e de repente a gente tem um montão. E deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo falou no meu coração essa tarde. Missões não se faz com paixão, missões se faz com compromisso. Amém? Se você é casado, eu ainda não sou, irmãos, estou aqui crendo no Senhor para essa bênção, aleluia. Mas se você é casado, você sabe, principalmente se você já é casado há muitos anos, que não é a paixão que sustenta o seu casamento. O que sustenta um casamento bem-sucedido é o compromisso diário de 2 pessoas de amarem uma outra, de respeitarem uma outra e de estarem ali uma para a outra, independente do que acontecer. Porque a paixão, queridos, pode acabar, mas o compromisso sustenta um relacionamento. Por isso, a convocação para essa noite não é que você seja apaixonado por missões.
Aí participa do seminário de missões, sai daqui, oh, eu vou, aleluia, Senhor, conta comigo. Passa uma semana, você não está mais nem lembrando dos missionários. O meu convite, nosso convite aqui, como agência de missões, como suas irmãs em Cristo, é: comprometa-se com a obra missionária. Comprometa-se. Porque aqueles que estão dando a sua vida no campo missionário, só estão fazendo isso porque tem uma igreja aqui segurando a corda. Como Jane disse ontem, eles não são membros amputados do corpo. Eles são os nossos irmãos. Amém, queridos? Enfrentando desafios de língua, de cultura. Eu tenho um casal de amigos, eles são graduados do Rema, mas são de outra denominação, e eles foram missionários durante 9 anos na Colômbia, retornaram ao Brasil para trabalhar numa outra frente de trabalho, e esse meu amigo, pastor, né, missionário, ele me disse assim: Carol, resumindo, missões é ir para um lugar onde ninguém te chamou, para falar algo que ninguém pediu para ouvir. Já pensou sobre isso? Porque quando o missionário sai do Brasil e vai para uma outra nação ou para uma tribo indígena, ele está indo para um povo, ele não recebeu um convite do governo: vem aqui pregar a palavra para nós. Ele está indo voluntariamente para pregar uma mensagem para pessoas que não pediram para ele ir para lá. E que muitas vezes não querem ouvir a mensagem que ele tem a pregar. Irmãos, então, para que eles fiquem firmes, para que eles avancem, eles precisam de nós. E se você está aqui, querido, e você sabe, nós não somos todos missionários, mas você sabe que você é um missionário, porque você tem um chamado transcultural, você tem um chamado para outra nação, não fuja desse chamado. Como Suênia disse essa manhã, não tenha medo de abraçar o chamado de Deus. Vá se preparar. Nós temos a nossa escola de missões, você pode se preparar. Você pode aprender sobre missões, sobre culturas e tantas outras coisas que a gente aprende na escola. E ir para o lugar que Deus deseja que você esteja. Amém? Pode colocar para mim os slides, por favor? Eu quero só trazer algumas frases que eu acredito que são interessantes. Primeiro, o Dr. Ralph Winter, que é um missiólogo, estudioso de missões, essa definição é muito interessante, irmãos. Evangelismo é uma igreja crescendo onde está. Missões é uma igreja crescendo onde não está. Amém? Quando nós pregamos a palavra aqui em Campina Grande, na Paraíba, em outros estados brasileiros, nós já temos uma igreja estabelecida aqui, nós estamos evangelizando pessoas. Quando a palavra de Deus é pregada por alguém que saiu do nosso contexto e vai para um campo transcultural, a igreja está crescendo onde ela não está. Mas você entende que quando, vamos lá, a Jane falou ontem sobre Jussara, falou sobre Célia. Eu tive a oportunidade de estar com Iracelma, né, o ano passado, quando eu fui a Angola. Esse ano não nos encontramos, eu fui novamente, mas não nos encontramos. Mas encontrei Iracelma, que eu sei que é uma missionária que vocês apoiam. Quando uma pessoa está pregando a palavra de Deus em outra nação, e alguém lá em Moçambique, lá em Angola, lá no Camboja, diz sim para Jesus, essa igreja está crescendo lá. Amém? Porque se você está envolvido, você está também no campo missionário. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós somos um único corpo. O seu rim não... meu rim vai para lá, meu baço vai para cá, meu pulmão... Não, eles funcionam conjuntamente. O corpo de Cristo funciona de forma conjunta. Então, quando um missionário está pregando a palavra em outra nação, em outra cultura, e você está aqui segurando a corda, com a sua oração, com a sua contribuição, com o seu contato, com o seu cuidado, com o seu envolvimento na Secretaria de Missões da sua igreja local, o resultado dele é o seu resultado. A colheita dele é a sua colheita. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Pode passar o próximo, por favor.
Então, só para trazer, né, mais um esclarecimento, já que a gente está num seminário, né, para trazer informações, conhecimento, qual é a visão de missões do Ministério Verbo da Vida? Consideramos como obra missionária aquela que é realizada no contexto transcultural, ou seja, em outra nação ou em um contexto de tribos indígenas dentro da nação brasileira. Amém? Queridos, qual ministério você faz parte? Verbo da Vida. Gente, vocês estão na dúvida? Qual ministério você faz parte? O seu ministério, aquele que você faz parte, tem uma visão sobre missões. Então, cabe a nós entendermos e corrermos com a visão que nos foi dada. Amém? Então é por isso, queridos, que nós não usamos, né, a gente está trabalhando essa educação missionária, mas é por isso que nós não nos referimos a evangelismos, a ações locais ou nacionais como trabalhos missionários. Amém? Por isso a gente tem um cuidado com termos como missões urbanas, missões locais. Porque o que é feito num contexto local, o que é feito num contexto da nossa cultura, da nossa língua, né, da nossa cultura, é obra de evangelismo, Ministério da Reconciliação. É menos importante, queridos? Diga comigo, não, bem forte. Amém? A gente não está aqui colocando o que é mais importante. É evangelismo, missões. Não, queridos. É como as asas do avião, né? Que Jane disse ontem. Evangelismo e missões têm a sua importância. Agora, se nós estamos debaixo de uma visão, da visão do Ministério Verbo da Vida, nós precisamos caminhar de acordo com a visão do nosso ministério. Amém? Você continua me amando? Amém? Então, quando nós nos reunimos, né? Eu tive a oportunidade de estar, agora a Paula está ali, né? Minha amiguinha, missionária. Nós recebemos aqui em Campina Grande um grupo de americanos e nós participamos do Banho do Amor. Fomos com eles, né? É uma iniciativa da ONG Vaso Novo, um trabalho maravilhoso que é realizado lá na feira em Campina Grande, com os moradores de rua, onde é oferecido para eles tomarem banho e também alimento, corte de cabelo. E nós levamos esse grupo de americanos para vivenciar essa experiência e servir ao Senhor. Olha que interessante, estava acontecendo ali duas ações ao mesmo tempo. Para nós brasileiros, servindo na nossa cidade, na nossa cultura, na nossa língua, Ministério da Reconciliação, um trabalho de evangelismo, alcançando os nossos com a palavra de Deus. Para os americanos, um trabalho missionário, porque eles estavam com muitos desafios, né, Paula, por causa da língua. A gente estava lá como intérprete. Eles estavam alcançando pessoas de outra cultura, de outra nação. Amém? Olha que interessante, no mesmo cenário, no mesmo lugar, evangelismo e missões acontecendo ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Ainda que você não tenha um chamado para ir a uma outra nação, todos nós temos o chamado para reconciliar o perdido com Cristo. Amém? Não esqueça disso. Todos os dias, quando você sai da sua casa, Suênia nos falou hoje sobre influência. Sabe, queridos, onde nós chegamos, nós podemos exercer influência. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. E eu pergunto para você, que influência você tem exercido? O que tem saído da sua boca? Que tipo de testemunho você tem dado? As pessoas que te cercam têm tido a oportunidade de entender que Jesus as ama e morreu por elas? Amém, queridos? Pode passar. Eu trouxe também essa frase, ela é um pouquinho grande, esse texto, mas é bem interessante. Seus discípulos, né, os discípulos de Jesus, teriam, falando do contexto lá de Atos 1:8, quando Jesus, Atos 1:8 não, Atos 1:8, isso mesmo. Quando há esse mandato para os discípulos para alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Amém? Então esse texto aqui é nesse sentido. Seus discípulos teriam um ministério apostólico local em Jerusalém,
nacional em toda a Judéia, étnico em seu país para as minorias desprezadas, como a dos samaritanos, e global em outros países e continentes nos confins da terra. Também necessitamos manter esse equilíbrio. Jesus não estava dando uma gama de alternativas para que se escolhesse uma, mas estava mostrando que todo cristão tem uma responsabilidade global, mesmo se o seu chamado for para um local específico, próximo ou distante. Porque o texto não é, ou você vai para Jerusalém, ou Samaria, ou Judéia, ou os confins da terra. Não, queridos. Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. A primeira vez que eu ouvi, que eu tive esse entendimento foi ouvindo Simon, né? No livro Ushuaia ele fala sobre isso. Então, o chamado é para alcançar paralelamente todos esses lugares. Algumas pessoas dizem, para que evangelizar lá fora se tem tantas pessoas morrendo aqui no Brasil sem Jesus? Porque o chamado é para evangelizar no Brasil também. É para evangelizar no Brasil, é para evangelizar nas nações, é para evangelizar no seu bairro, é para evangelizar no seu condomínio, na sua faculdade. É para fazer Jesus conhecido aqui e em todas as nações, como nós cantamos hoje, até que Ele venha. E deixa eu te dizer, querido, Ele está vindo. Amém? Você crê? Não falta muito para Jesus vir. Jesus está vindo. Jesus está voltando. O que nós vamos apresentar para Ele quando Ele voltar? Como vamos nos apresentar diante dEle? Aleluia. Diga, missões é para todo crente. Amém? Não somos todos missionários, mas missões é para todo nascido de novo. Ou você segura a corda, ou você vai descer o poço. Amém? Não existem espectadores nessa obra. Amém, queridos? Aleluia. E uma outra coisa que eu quero, para a gente já começar a finalizar, quando a gente pensa em missões, a gente precisa sempre ter algo em mente. Existem lugares onde Cristo já foi pregado, mas há uma necessidade de que pessoas ouçam dele, né? Igrejas sejam plantadas. E graças a Deus, nós temos missionários Verbo da Vida nesses lugares. Glória a Deus por isso. Mas existem outros lugares onde Cristo nunca foi anunciado. Amém? Pode passar, por favor. 3,4 bilhões. Não está errado não, viu? É bilhões. De pessoas em todo o mundo nunca ouviram falar de Jesus. A gente conheceu, acho que há uns 2 anos atrás, um missionário que está na Indonésia. E hoje temos uma graduada da Escola de Missões. Ela ainda não é agenciada, mas acredito que em breve será, que está lá porque esse missionário é irmão dela. Ela também foi servir na Indonésia. E ele me contou uma história que eu nunca esqueci. Ele chegou numa ilha para evangelizar naquela ilha e ninguém nunca tinha evangelizado naquela ilha da Indonésia. E ele perguntou para uma pessoa, você conhece Jesus? E a pessoa respondeu para ele, quem é? É o vizinho novo que está morando aqui? 3,4 bilhões de pessoas nunca tiveram a oportunidade de ouvir sequer uma única vez sobre Jesus. E essas pessoas, meus irmãos, 97% delas estão vivendo nessa faixa que tem as coordenadas geográficas e nós chamamos de janela 1040, que corresponde ao norte da África e boa parte da Ásia. Nessa região, além de estarem os povos menos alcançados do mundo, também estão os cristãos que mais sofrem perseguição.
Existem hoje no mundo aproximadamente 380 milhões de cristãos que correm o risco todos os dias de morrer simplesmente pelo fato de servirem a Jesus, de serem crentes. Isso que a gente pode fazer com tanta liberdade, carregar nossa Bíblia, usar uma blusa, né, como a gente tem tanto costume nos nossos eventos, no nosso dia a dia, blusas com dizeres cristãos. Isso poderia custar a vida de um crente no Oriente Médio, no norte da África, na Nigéria, que hoje é o país que mais mata cristãos em todo o mundo. E o que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver com isso. Porque não existe a igreja perseguida e a igreja livre. Existe uma única igreja. Existe um único povo. E isso também faz parte do nosso mandato missionário. Amém, queridos? Essas pessoas precisam ouvir pelo menos uma vez sobre Jesus. Hoje, para a glória de Deus, e crendo que vai crescer esse número, nós temos na nossa agência de missões alguns missionários, poucos missionários, que estão alcançando pessoas nesses lugares. A gente nem pode divulgar muito eles, a gente não pode falar o nome deles publicamente, porque isso seria colocá-los em risco. Mas eles estão com criatividade. Nós chamamos esse trabalho, esse campo, de países de acesso criativo. E por que acesso criativo? Porque a gente decidiu não usar a nomenclatura países fechados ao Evangelho. Não há porta que Deus não possa abrir, amém, irmãos? Nós cremos que esses países só precisam de um pouco mais de criatividade. E Deus tem dado estratégias maravilhosas para aqueles corajosos homens e mulheres que estão se levantando para pregar o Evangelho nessas nações, onde pode custar a vida o fato de alguém falar de Jesus, compartilhar um testemunho a respeito de Jesus. Agora, essas pessoas que estão lá precisam de nós. Amém, irmãos? Precisam da nossa contribuição financeira. Porque a mensagem é de graça, mas o encanamento para levar a mensagem custa dinheiro. Falando do contexto de acesso criativo, muitos deles não podem trabalhar. Amém? É necessário que você se envolva. E não um envolvimento porque você ouviu uma pregadora falando sobre isso e você saiu da igreja com aquele sentimento de condenação. Meu Deus do céu! Eu tenho que fazer alguma coisa por missões. Não, querido. Esse não é o nosso objetivo. Esse não é o objetivo da agência. Esse não é o objetivo da Secretaria de Missões. O Deus que escreveu uma história de amor nos deu a honra, o privilégio de continuarmos a escrever essa história com a nossa própria vida. Aquilo que os anjos queriam fazer e não puderam, coube a nós, aprove a nós sermos chamados como coparticipantes da obra da redenção. Irmãos, Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu contar comigo e com você. Isso não é uma obrigação, isso não é um peso, isso não é para trazer a mim e a você condenação, isso é uma honra. É um privilégio, é um enorme privilégio estar envolvido naquilo que Deus está fazendo nas nações. É um privilégio estar envolvido naquilo que Deus está fazendo nas nações. Ei, queridos, Ele está fazendo nos lugares mais longínquos da terra, nos lugares mais difíceis. Deus está se revelando. Ele está aparecendo em sonhos para muçulmanos. Deus está se revelando às nações. E eu e você, o que vamos fazer sobre isso? A pergunta não é, eu tenho a ver com missões. A pergunta é, qual é o meu papel? O que eu posso fazer a partir de hoje? Ações simples, como eu já disse aqui, orar, ligar,
dar uma oferta. Esse mesmo amigo meu, que foi missionário na Colômbia, durante os 9 anos que esse casal, eles são muito amigos meus, e durante os 9 anos que eles estiveram lá, todos os meses eu mandava uma oferta para eles. Não era um valor alto, na minha avaliação. Mas todos os meses, durante 9 anos, nenhum mês eu deixei de mandar. E eu me lembro que uma das vezes que eles estiveram no Brasil, sempre que eles vinham ao Brasil, eles são do Rio, então eu morava no interior do Rio, né? Eu dava um jeito de trazer eles para minha casa, e aí a gente tinha um momento de comunhão. O meu tio tem uma chácara lá em Volta Redonda, eu levava eles para a chácara, fazia um churrasco, eles descansavam, tomavam banho de piscina e a gente conversava. E uma vez eu disse assim, Ramiro, Carmen, eu fico constrangida porque é tão pouco que eu mando para vocês, todo mês. Aí ele falou, Carol, muito mais vale a sua fidelidade do que o valor que você manda. Se todo mundo for fiel, não vai faltar nada para os missionários. Porque missões não se faz com paixão. Missões se faz com compromisso. Comprometa-se com essa causa, que não é a causa da agência de missões. Não é a causa do pastor Bud. O pastor Bud falou lá em 2009 que o verbo da vida vai para todas as nações. Que bênção, vai acontecer. Não, irmão, vai acontecer se você se envolver. Não vai acontecer sozinho, não. Amém? Deus deu essa direção para o fundador, o apóstolo fundador desse ministério. Está acontecendo, mas vai acontecer de maneira mais rápida se você se envolver mais. Glória a Deus por essa igreja, que é uma igreja que abraça a visão missionária. Glória a Deus, você está num bom lugar. Você está numa igreja que ama missões. Envolva-se, comprometa-se. Carol, eu fico com vergonha porque eu só posso mandar R$5 para o missionário. Manda o seu Pix de R$5. Não importa, R$1, 50 centavos. O que importa é o seu coração comprometido. E quanto mais o Senhor for te acrescentando, mais você vai abençoando os missionários. Sim ou não? Amém? Quanto mais você tem, mais você dá. Quanto mais você dá, mais você tem, né? A ordem é essa. Quanto mais você é generoso, mais o Senhor vai acrescentar para que as nações sejam alcançadas. Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o primeiro anúncio da salvação. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel, você vai alcançar os gentios. Igreja, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí como é que termina essa história? Termina lá na revelação que Deus deu ao apóstolo João. Apocalipse 7:9. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aleluia! Aleluia! Irmãos, esse dia está se aproximando. Esse glorioso dia em que pessoas de todas as tribos, línguas, nações estarão de pé diante do Cordeiro. Quem vai estar lá por sua causa? Quem é o povo, a língua, a nação que vai estar nesse dia? Porque você disse sim à convocação do Senhor. Sim, para ser uma bênção aqui, se você não tem um chamado transcultural. Sim, para ser uma bênção no campo missionário, se você foi chamado para isso. As nações vão adorá-lo, para que todos os povos te louvem, para que todos os povos te adorem. Eu vou fazer a minha parte. O louvor pode me ajudar, por favor? Pode subir. Aleluia. Eu vou fazer a minha parte. Vocação, chamado, influência na minha esfera de atuação, missões, alcançando os confins da terra. Quem vai
estar lá por sua causa? Quem vai estar de pé diante do Cordeiro com as suas roupas brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e vai poder adorá-lo, porque um dia você ofertou, você orou, você foi. Aleluia, aleluia. A gente pode cantar aquela da Laura Sogueles? Tudo é para tua glória. Você pode ficar de pé, eu já estou finalizando. Aleluia. Missões se faz com quem vai, missões se faz com quem segura a corda. Missões se faz com oração, amém? E por falar em oração, o que está chegando, irmãos? Vamos ver se vocês estão ligados. O que está chegando aí no dia 16 de agosto? A líder da Secretaria de Missões não vale. Dia Verbo da Vida de Missões. Missões começa e continua com oração. Vá se preparando, irmãos, vai ser um dia glorioso. Todas as nossas igrejas no Brasil e no mundo celebrando juntas a visão missionária. E eu quero desafiar você, porque esse é o dia que nós levantamos uma oferta. Essa oferta é direcionada diretamente para os nossos missionários no campo. Você tem aí, hoje é dia 22 ou 21? 21. Hoje é dia 21 de julho. 21 de julho, você tem quase 2 meses. Faça um alvo no seu coração de um valor que seja desafiador para você. Sai da zona de conforto. O missionário, quando ele vai para o campo, ele sai da sua zona de conforto. Então chegou a hora da gente sair da nossa zona de conforto também. Vamos levantar, irmãos, a maior oferta que já levantamos na história do nosso ministério. Nesses 11 anos de Dia Verbo da Vida de Missões, você crê comigo? Se todo mundo se envolver e contribuir, a obra vai avançar nas nações. Nossos missionários têm necessidades que precisam ser supridas. É o nosso dinheiro que vai bancar isso. A gente não recebe dinheiro do governo, a gente não recebe dinheiro de outra fonte, não, irmãos. Nós é que sustentamos a obra missionária. Amém. Então já começa a sondar o seu coração. Senhor, esse ano eu vou dar a maior oferta que eu já dei no Dia Verbo da Vida de Missões. Aleluia. Você crê comigo? Vamos ultrapassar aquilo que já conseguimos levantar nos anos anteriores, para a glória de Deus, para que as nações o louvem, para que as nações o conheçam, para que as nações sejam redimidas. Aleluia. A gente pode cantar Me Envolva, Me Envolva. Levante as suas mãos, querido. Faça dessa sua oração. Aleluia. Me envolva. História
Pai, nós estamos aqui essa noite e dizemos sim, Senhor. Nos envolva na tua história, na história de amor que você está construindo com a humanidade. Pai, nós queremos ser mensageiros de boas novas. Nós queremos ser facilitadores para aqueles que têm um chamado transcultural. Nós queremos viver o Evangelho. Oh, até que nada mais importe. Até que nada mais importe, Senhor. Oh, Pai, há tantas vidas para salvar. Se não for por mim, por quem será? Há tantas vidas para salvar. Se não for por nós, se não for por nós, Senhor, eis-nos aqui. Oh, com tudo que somos, com tudo que temos, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos talentos, as nossas habilidades, tudo que temos é teu, Senhor. Tudo que somos é teu, é para a tua glória, é para que as nações te conheçam, é para que os povos te louvem. Oh, usa-nos, Senhor. Essa é uma noite de comprometimento. Ah, Pai, esse culto vai acabar. Nós vamos voltar para a nossa casa, para a nossa rotina. Mas essa chama não vai se apagar do nosso coração. Oh, nós estamos comprometidos com a tua obra. Nós estamos comprometidos em levar o Evangelho até os confins da terra. Aleluia, aleluia. Até os confins da terra. Para a glória do teu nome. Para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, queridos.